Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Nós vamos hoje pela quinta vez desenvolver o tema Os Dois Mistérios. É o estudo bíblico que nós estamos desenvolvendo na nossa igreja já há 5 cultos. Então a palavra do apóstolo São Paulo à igreja dos Coríntios diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos orar a Deus nesta hora, em nome de Jesus. Jesus querido, Jesus amado, o Senhor sabe o quanto esta igreja te ama. Se quando nós não tínhamos a revelação da tua graça, nós já te amávamos, hoje que o Senhor nos faz conhecer coisas tão belas, tão lindas, tão profundas, verdades que permaneceram ocultas desde os séculos passados em Deus, mas que aprove ao Senhor nesses últimos tempos revelar ao teu povo. Depois que nós passamos a ter conhecimento do quanto nós somos importantes para ti, desta posição tão privilegiada que o Senhor nos colocou neste mundo, o nosso amor para com o Senhor aumentou sobremaneira. Talvez nós não tenhamos nem palavras para dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós te adoramos, o quanto o Senhor é importante na nossa vida. Nós sentimos prazer em todos os dias quando acordamos em dizer graças a Deus por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por eu ser um escolhido teu. Obrigado por eu conhecer a tua palavra. Obrigado por saber tudo isso que o teu Espírito tem nos ensinado aqui. Tudo isso é tão maravilhoso, meu Senhor. Hoje somos pessoas felizes, somos pessoas que têm segurança, confiança no futuro, sabendo que as nossas vidas estão nas tuas mãos, que das tuas mãos ninguém pode nos arrebatar, que não cai um só fio de cabelo sem que seja com a tua permissão. Que o Senhor, como Deus soberano que é, está no controle absoluto de todas as coisas. Ó meu Pai, nós queremos nesta manhã de domingo crescer mais ainda no teu conhecimento. Fala-nos, Espírito Santo, mais uma vez através da palavra. Capacita-nos, Senhor, a te servir melhor do que nós temos te servido. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, meus filhos em Cristo Jesus, a Bíblia diz, nessa carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos crentes lá de Corinto, que os homens, o mundo, eles têm que nos ver de duas formas. Em primeiro lugar, como ministros de Cristo. O mundo tem que ver em você um ministro de Jesus Cristo. Alguém que ministra a palavra, alguém que ministra a cura divina, alguém que tem a capacidade dada por Deus através dos dons do Espírito Santo de ministrar louvor a Deus. Você é um representante de Jesus aqui nesta terra, aqui neste mundo. Mas ela diz que nós também temos que ser vistos pelos homens como despenseiros dos mistérios de Deus. O pastor tem falado nos últimos cultos acerca desta palavra dispenseiros. No grego é oikonomos. Oikonomos significa o que gerencia. Então, o mundo tem que ver em cada um de nós um gerente dos mistérios de Deus.
Você tem que ser uma pessoa que conhece Deus, que conhece a Bíblia, que conhece a palavra em profundidade. Mas quando eu digo conhecer a palavra em profundidade, não é você conhecer a palavra decorado. Não é você saber quantos livros tem a Bíblia, quantos versículos, quem escreveu, quem não escreveu. Não é isso apenas. É você saber, é você conhecer os mistérios de Deus. Porque 99% dos crentes não são dispenseiros de mistérios. Eles falam de Deus, mas se você fizer 2 perguntas com o conhecimento que você tem, eles não respondem. A maioria dos pregadores não conhece Bíblia. Você que está aqui nessa igreja, você que talvez esteja aqui há 30, 60 dias, você já conhece mais a Bíblia do que a maioria dos pregadores. E eu estou falando de você que está aqui apenas há 30 ou 60 dias. Então, conhecer os mistérios de Deus é que vai fazer de você um dispenseiro. Alguém que conhece Deus na intimidade. Alguém que quando fala de Deus, todos se calam para ouvir e diz: tremendo, eu nunca ouvi essas coisas. Então, há muitos mistérios na Bíblia, há muitos. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é cheia de códigos. Esses códigos são os mistérios, são os segredos de Deus, e que Deus nos revela através do Espírito Santo. Mas, dentre esses muitos segredos revelados, entre esses muitos mistérios contidos na palavra, há 2 mistérios que os crentes têm que conhecer em profundidade: o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. O primeiro mistério, mistério da piedade, o mistério da Eusébia no grego, o mistério da graça de Deus, o mistério da verdade de Deus, é que Deus se fez carne. Deus um dia desceu do trono e habitou no corpo de Jesus Cristo. Aquele Deus que os antigos diziam Senhor, Jeová, aquele Deus desceu do seu trono e se fez homem e habitou entre nós. O profeta Isaías disse: a virgem dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aquele Jesus que viveu nesse mundo, que viveu nessa terra, que era chamado Filho de Maria, que era chamado Jesus de Nazaré, que era chamado Filho de Deus, aquele Jesus que operou milagres, operou maravilhas, que foi traído, foi crucificado numa cruz, na realidade ele era o próprio Deus. Esse é o mistério da piedade. Quem não conhece esse mistério, lê a Bíblia e imagina que existem 3 deuses, 3 pessoas. Que existe um Deus que é chamado de Pai, que é um Senhor velhinho, de cabelinhos brancos, que fica lá sentadinho no trono. Existe um outro, que é o filho desse velhinho, e que o filho desceu, veio à terra, e o velhinho ficou lá de cima dando ordem ao filho aqui embaixo. E um dia o filho subiu, todo cheio de sangue, coroa de espinho na cabeça, né, os ombros feridos pela cruz, e aí colocou o filho de lado do trono, do lado direito, e aí mandou o Espírito Santo, e os dois estão lá aguardando que o Espírito Santo retorne. Não, isso não é verdade. Quem vê desta forma, quem pensa desta forma, quem foi ensinado desta forma, é porque foi ensinado por quem nunca teve revelação de Deus. E aí você vê a importância que tem esta igreja, porque esta igreja, ela te prepara, ela te capacita para que o mundo te veja como dispenseiro dos mistérios de Deus. Amém? Esse primeiro mistério todos nós já conhecemos, acredito eu que a igreja já conheça sobejamente, já maneje bem esta verdade. Mas há um segundo mistério, que Paulo diz, o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade é que o diabo também se fez carne. O diabo também se encarnou. Assim como Deus tomou forma de homem, Satanás e seus demônios também tomaram forma humana. Eu vou começar a mensagem de hoje falando sobre falsos profetas. Porque, irmãos, há muitos versículos na Bíblia, há muitos, não são poucos, que quando os crentes leem esses versículos, por falta de conhecimento de Deus, eles ficam tremendo de medo, ficam vendo o demônio por tudo quanto é lado. Ora, todos nós sabemos
todos nós que temos a revelação da graça de Deus, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele sacrificou a sua vida, o seu corpo, quando ele derramou o seu sangue, naquele momento, Deus estava operando grandes mudanças, grandes transformações na vida espiritual do mundo inteiro. Dentre essas grandes transformações, uma delas é que na cruz do Calvário, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então ele nos libertou até a cruz, até o momento da sua morte. Paulo diz o quê? Outrora, antes, da cruz, e antes de você ser chamado por Deus, nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar. Nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar. Nós fazíamos a vontade do príncipe da potestade do ar, mas nós nunca fomos dele. Nós nunca pertencemos ao diabo. Nós sempre fomos filhos de Deus. Então você tem que crer que na cruz Deus te libertou do império das trevas. Quando nós vivíamos no império das trevas, Satanás e seus demônios podiam entrar, podiam colocar uma doença em você, podiam colocar uma perturbação mental, podiam mexer com as tuas emoções, com o teu sistema nervoso, criar problemas mil. Mas depois da cruz, isso não é mais possível, porque nós não estamos mais no império dele. Hoje nós estamos debaixo do reino do Filho do seu amor. Então no passado, até o momento que o Senhor nos chamou, nós tivemos a atitude de lobo, mas nós sempre fomos ovelha de Jesus. Você nunca foi lobo, você sempre foi uma ovelha. Estava desviada, estava perdida pelos lugares escuros, mas tu sempre fomos ovelha do Senhor Jesus. Então, por favor, irmãos, não acredite. Olha, não acredite que alguém um dia pode nascer lobo, e lá para tantas, Deus pode pegar e cortar as orelhas daquele lobo, mandar fazer as unhas numa manicure, dar uma calibrada no pelo e de repente transformar o lobo em ovelha. Por favor, não creia nisso. Quem nasce ovelha, morre ovelha. Quem nasce lobo, morre lobo. Deus fez a ovelha para ser ovelha, o lobo para ser lobo, o cabrito para ser cabrito. A minha Bíblia diz, e a tua também, que ele fez vasos de honra e vasos de desonra. Agora, há alguns versículos aqui na Bíblia que dão uma sensação, dão uma falsa impressão que nós temos que lutar todos os dias contra o diabo. E é aqui que entram os falsos profetas, que eu falei no início da mensagem. Vamos começar agora a ver isto aqui. São versículos, como eu disse, faz tremer a maioria do povo de Deus. São versículos que dão a sensação que aquilo que Jesus fez na cruz não foi suficiente, e que agora nós temos que fazer o trabalho que ele não realizou. Dá essa sensação, mas que não é verdade. Então vamos começar, por favor, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Paulo está escrevendo aos crentes de Éfeso, e Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha, sede fortalecido no Senhor e na sua força. No passado, nós imaginávamos que quanto mais jejum, mais força, mais poder. Quanto mais oração, quanto mais sacrifício, quanto mais joelho no chão, mais força e mais poder. Então, a força e o poder dependia de nós mesmos. Então, mas ele está dizendo não, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O que é isso, pastor? É quando você vive por fé. Quanto mais você crê naquilo que está escrito, mais você está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, ele manda você se revestir de toda a armadura de Deus. Pastor, o que significa esta armadura de Deus? Irmãos, esta armadura de Deus é um tipo de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem,
mais você estará protegido para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele disse: revesti-vos de toda a armadura para quê? Para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então essa armadura aqui é o conhecimento de Deus. No versículo 12 ele diz: porque a nossa luta, quer dizer que há uma luta nossa, há uma luta que todos os crentes, todos os cristãos têm que travar diariamente. Não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois que de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja, antes da revelação da graça de Deus, meu irmão, nós achávamos, eu particularmente como pastor achava, que estes principados e potestades aqui que Paulo fala, eram espíritos malignos que ficavam aqui nos ares, sabe aquela coisa, aqueles fantasmas, e que qualquer hora, por uma bobeira qualquer, ele entrava no meu corpo, entrava no teu corpo, e aí tinha, em nome de Jesus, sai do corpo, sai dali, sai não sei de onde. Eu imaginava que era isso. E aí em cima deste versículo aqui, que diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. É em cima deste versículo que surgem os ministérios de batalha espiritual. E o Brasil hoje está ficando cheio deles. São Paulo, há uma igreja que quando os crentes chegam de manhã, diz que os diáconos já ficam na porta com umas espadas de plástico, e aí dá a cada crente a espada, porque diz que chega a determinada hora do culto, diz que o pastor diz: irmãos, agora é a hora da nossa luta, ele está aqui dentro, vamos lutar contra o diabo, expulsá-lo de dentro da igreja. E aí começa todo mundo a dar espadada no ar: sai demônio, em nome de Jesus, eu estou te vendo. Diz que tem irmão, diz: olha, tem um aqui no canto da parede, vamos lá, saindo. É verdade. O irmão me contou essa semana, ele congregava numa igreja aí, disse que um dia uma pregadora muito famosa que tem aqui no Brasil se prontificou de ir lá fazer um seminário, e o pastor disse: tudo bem, ela só vou ficar 3 dias aí fazendo um seminário na tua igreja. Aí disse que ela mandou a apostila do que ela ia fazer, era um estudo sobre demonologia. E diz que quando o pastor pegou, ainda bem que esse pastor teve bom senso, né? Quando ele pegou, começou a ler a apostila, ele disse: opa, aqui não. Irmão, disse que essa pregadora, diz que ela conhece, ou pelo menos diz que conhece tudo do diabo. Tanto que ela faz palestra sobre demonologia. E diz que na apostila diz assim, que tudo aquilo que ela ensina, tudo aquilo que ela sabe. Um dia ela pegou uma pessoa manifestada com demônio, disse que ficou entrevistando o demônio, disse que o demônio contou tudo para ela. Como é a hierarquia, como... Imagina, meu irmão. Ainda que fosse possível, a Bíblia diz que o demônio é o pai da mentira. Veja quantas coisas absurdas surgem dentro da obra de Deus por falta de conhecimento da palavra. Coisas terríveis. Então Paulo diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra o quê? As ciladas do diabo. Ora, se há ciladas, então são pessoas de carne, são seres humanos que fazem ciladas. Nós temos aqui na igreja pessoas que são militares da ativa, nós temos oficiais do exército que está aqui nesta manhã, nós temos pessoas que já fizeram parte das forças armadas, e quem já foi militar ou quem ainda é militar, sabe o que é uma cilada, sabe perfeitamente o que são ciladas. Você vai lá e prepara uma cilada para o inimigo, bota uma bomba lá escondida, um barbantezinho transparente, o sujeito quando vier lá tropeçou, vai tudo pelos ares. Isso é uma cilada. Então, não são seres espirituais que fazem ciladas, são pessoas de carne como eu e como você. Essa cilada que ele fala aqui, não imagine você que é um demônio te aguardando atrás de um poste. Não pense você que essa cilada aqui possa ser um trabalho de macumba que alguém faz. Não, isso aqui não pode atingir a nossa vida.
Eu vou te mostrar isso com palavras da Bíblia. Venha comigo, por favor, a Colossenses capítulo 2, versículo 15. Veja o que diz a palavra. Paulo fala do que Jesus fez na cruz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus, na cruz do Calvário, o que é que ele fez? Despojou principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pergunta: triunfou ou não triunfou? Então, aqueles principados e potestades que antes da cruz do Calvário viviam nos ares, entravam nas pessoas. Entrou numa mulher que Jesus disse, essa filha de Abraão, que andava encurvada sem poder se endireitar há 18 anos. Jesus teve que mandar o principado e a potestade sair dela para ficar curada. Entrou numa outra mulher que sofria de uma hemorragia, sofreu durante 12 anos, nenhum médico pôde curá-la. Aqueles principados e potestades que entraram no endemoniado gadareno, fizeram aquele homem viver nos sepulcros como louco, dando pedrada na cabeça, xingando a mãe de todo mundo. Olha, a cidade inteira ficava com medo daquele homem. Esses principados e potestades foram derrotados por Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre eles na cruz. Você crê que Jesus triunfou sobre eles? E fez muito mais ainda. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Quer dizer, olha aqui o mistério da piedade. Está dizendo que da mesma forma como nós, os filhos de Deus, um dia tivemos participação de carne e sangue, todos os filhos de Deus, que já existiam com Deus em espírito, antes da fundação do mundo, Deus os predestinou, e no ventre da mãe, o teu espírito foi revestido de pele, de carne, de osso e tendão, por isso você teve participação. Mas ele diz que destes, carne e sangue, Deus também participou, que é um mistério da piedade. Deus se encarnou. Para que Deus se revestiu de carne? Para que Deus se fez homem na pessoa de Jesus? Para que, por sua morte, olha, irmão, porque Deus não morre. O que morreu ali foi o corpo. Deus não pode morrer. Para que por sua morte, quer dizer, pela morte da carne que revestia o Espírito de Deus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então tudo isto aqui ocorreu através de quê? Através do sacrifício do corpo de Jesus na cruz do Calvário. Então, se você ouve uma voz estranha aparecer e dizer que você tem que se libertar numa corrente de 12 semanas, que você tem que fazer um jejum para o diabo sair da tua vida, olha, pode ter certeza, você está diante de um falso profeta, um ministro de Satanás, a serviço do mistério da iniquidade que já opera, procurando enganar, se possível, os eleitos de Deus, disse Jesus. Enganar, no texto grego, exapataó, iludir. Ele procura iludir as pessoas de Deus com uma falsa pregação, com mentiras, com enganos. Agora, para que você acredite nisso que eu estou te falando nessa manhã, irmãos, para que tu tenhas segurança, para você não viver mais com medo de ser possuído por um demônio. Olha, a maioria dos crentes tem medo disso. Vê demônios pelos ares. Cuidado que ele está em derredor, cuidado que ele vai entrar em você. Às vezes os crentes, não, eu creio muito em Deus, mas de repente vem pastor, olha, tem uma vizinha minha lá que é macumbeira, pastor, é mãe de santo, olha, e ela olhou para mim com um olho ruim assim, e eu estou sentindo um arrepio aqui, pastor, eu acho que já veio lá um demônio dela e entrou em mim. Irmão, isso não é possível, isso não é mais possível. Então, para que você não viva desta forma, para que tu tenhas confiança nisso que eu estou te falando, para que você nunca imagine que é possível você ser possuído por demônio nenhum, veja o que Judas diz lá na sua epístola, no versículo 6. Acompanhe na tua Bíblia. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, está falando dos demônios, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então,
não há nenhuma possibilidade de seres espirituais entrarem na nossa vida, irmão. Pastor, por que não há essa possibilidade? Porque a Bíblia está dizendo que depois da morte de Jesus, eles estão em algemas eternas. Veja, diabo destruído, demônios em algemas eternas, principados e potestades despojados, humilhados publicamente. O Senhor triunfou sobre eles. Então, só com este pequeno preâmbulo que eu fiz até agora para você, você já sente uma certa confiança em dizer que é heresia alguém dizer que um filho de Deus possa ser possuído por um demônio. Você já pode dizer isso com certeza. E é realmente uma heresia, viu, irmão? Quando alguém diz, cuidado que o diabo vai te pegar, olha, isso é uma heresia tremenda. E não adianta eles ficarem mandando carta para mim, porque é heresia, pastor. Às vezes eles escrevem para mim, você está ensinando heresia, você está dizendo que o diabo não pode mais. Ele pode sim, ele está aí à solta, ele está com tudo e não está prosa. Isso é uma mentira. Isso é mentira de Satanás. Então, por favor, não mande cartas, porque é heresia. Então, quem são esses principados e potestades? Quem são esses dominadores deste mundo tenebroso, que Paulo diz que é contra eles que nós temos que lutar? Se a Bíblia diz que Jesus despojou principados e potestades, e o mesmo apóstolo que nos informa isso, diz que agora nós temos que lutar contra principados e potestades, quem são essas forças dominadoras? Esse é um mistério que a igreja de Jesus não conhece. São homens usados pelo diabo. São aqueles que descendem de Caim e que depois do dilúvio deram continuidade à sua descendência através do filho de Noé, Cão. São aqueles que no passado eles foram chamados pelos antigos de filisteus, de jebuseus, de amorreus, de amalequitas e tantos outros termos que a Bíblia usa. Essa gente na realidade são demônios que assumiram uma forma humana. E o primeiro deles quem foi? Caim. Chamou-se Caim. Então, seres espirituais, irmãos, em forma humana é que fazem ciladas. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Depois eu vou te falar sobre essas ciladas aqui. O que é que elas são? Então, esta encarnação do mal é um tipo de gente que Deus chama de quê? Filhos da perdição, homem da iniquidade, besta, anticristo, filhos do diabo, filhos malditos, vasos de desonra, planta que o pai não plantou, joio, tantos outros termos. Mas Paulo diz que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que são regiões celestes? É aqui onde nós estamos na igreja. Ele não disse que eles estão na praia, no teatro, na porta de um cinema. Não, é aqui dentro da igreja que você pode encontrar ciladas. Pastor, vamos agora falar uma coisa que não leva mal não, pastor Carlos Magno, mas o irmão podia explicar melhor sobre essas regiões celestes? Porque, pastor, durante toda a minha vida de crente, eu sempre ouvi os pregadores dizer que essas regiões celestes são os ares, são os céus, e que os demônios estão aí à solta como espíritos malignos para entrar nas pessoas. Irmãos, vamos definir esta questão aqui com Bíblia na mão. Volte por favor para a Epístola dos Efésios, capítulo 2, versículo 5. Aqui tudo é com a Bíblia. Aqui não há lugar para vãs filosofias. Aqui o pastor prega com Bíblia na mão. Então, Efésios 2, versículo 5. Paulo diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Olha, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Deus nos deu vida através de Jesus. E Ele deu vida graciosamente. Foi pela graça, não foi pelas nossas obras, não dependeu do nosso esforço, não dependeu da oração de ninguém, foi pela graça de Deus. E Ele diz que agora, juntamente com Jesus, Ele nos ressuscitou. E
Qual é a nossa posição espiritual hoje? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esta é a tua posição hoje. Todos nós, todos os filhos de Deus, em toda a face da terra, todos nós hoje estamos o quê? Assentados em lugares celestiais. Eu pergunto, nós estamos assentados em lugares celestiais, você crê nisto? Sim. Então, você está aqui ou você está nos ares? Você está aqui. Então aqui, a igreja de Jesus, no mundo todo, são as regiões celestes. Bateu o terceiro céu. Ora, se há um terceiro céu, antes tem que haver um segundo, tem que haver um primeiro. Certo ou errado? O que é o primeiro céu? São as regiões celestes. É aqui onde nós estamos, regiões celestes. Depois tem um segundo, que é onde estão os satélites, os planetas, a lua, o sol. E depois há um terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, e para onde nós iremos e o veremos um dia face a face. Então nós temos na realidade, irmãos, uma luta muito grande, renhida, diária, contra uma raça de gente, homens de carne e osso como nós, mas que agem neste mundo debaixo de uma força diabólica. Se metem dentro da igreja de Jesus, nas regiões celestes, para fazerem ciladas contra o povo de Deus. Agora, qual é a arma que eles usam, pastor, para fazerem ciladas? A arma deles é a questão doutrinal. Esta é a arma que eles usam. Não pense que são trabalhos de macumba, ou uma inveja, ou um olho gordo, ou que eles vão mandar uma setinha, que é um demôniozinho voando, e aí entrou e você vai ficar todo tremendo. Ah, eu acho que ele está aqui, eu acho que uma setinha entrou em mim. Não é isso. As armas usadas por eles para fazerem ciladas são as doutrinas diabólicas. Você vê que hoje nós já temos dentro da igreja de Jesus, irmãos, pregadores que defendem o homossexualismo dentro da igreja. Tem pastores defendendo essas coisas dentro da igreja de Jesus. Eu ouvi um dia desse na televisão, dizendo, não é bem assim. O Senhor disse, amai-vos uns aos outros. Ele não disse como. Então se é um amor puro, se é verdadeiro, não tem problema um homem se viver contra o homem, mulher contra a mulher. E chamam isso de pastor. Não, você vê, né? Aquela amizade que Davi tinha com Jonatas, né? Querendo dar a entender que era uma amizade homossexual. Aquela amizade, né? De Ruth com Noemi. Aquela amizade de Paulo com Timóteo, sabe? Não, quem são estes que pensam desta forma? Quem é essa gente que procura distorcer as coisas puras de Deus? São os principados e potestades atuando dentro da obra de Deus. E às vezes você começa a pensar que porque usa uma Bíblia e uma gravata, já é um homem de Deus. Então vamos ver, por favor, o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 e 3. Paulo diz, irmãos, capítulo 3, versículo 2 e 3. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, quem arma ciladas, como disse Paulo aos Efésios, são homens perversos e maus. São os filhos do diabo. Porque, irmãos, um filho de Deus nunca pode ser perverso e mau. Você vê que os homens perversos e maus, eles não podem ter a fé que é dos eleitos de Deus. Por isso que Paulo diz, a fé não é de todos. Agora no versículo 3 ele disse, o Senhor vos confirmará e guardará do maligno. Se você ler esse versículo separado, a primeira coisa que vem na cabeça dos crentes é o demônio nos ares, né? Ele falou em maligno, falou em mal, olha, já vem demônio por todas as partes. Irmãos, quem
quem é este maligno aqui que o Senhor nos guardará dele? Os homens perversos e maus. Ele está falando de homens perversos e maus. Ele está dizendo, todavia, o Senhor é fiel, Ele vos guardará do maligno, desses homens perversos e maus. Veja que eu passei 15 anos do meu ministério gritando, irmãos, contra quem eu não deveria gritar. Sai, capeta, sai dela, sai dele. E às vezes até dizia, sai de mim também. Gastei minha garganta. Pastor Sérgio, coitado, é rouco até hoje por causa disso. Mas não é verdade? É verdade. Arrebentou a garganta, irmão. Você sabe que 5 vezes no dia você ficar gritando igual um desesperado, mandando o demônio sair? Olha, eu fiz parte de uma seita, irmãos, e hoje, com a revelação da graça de Deus, eu sei que ela é um desses principados e potestados que Paulo se refere. É um sistema de homens perversos e maus. Você sabe que lá os pregadores, eles têm que alcançar metas financeiras. Estabelece para cada igreja, tem que alcançar aquela quantia. E quantas vezes eu fiz parte de reuniões onde o líder, o gênio do mal, dizia assim, olha, Jesus disse, é dando que se recebe. Você não pode ter pena do povo. Às vezes você fica lá falando com aqueles coitadinhos que arrecadavam um pouco, né? Você às vezes fica com pena porque entra aquelas senhoras velhinhas, viúvas, que ganham uma aposentadoria do INPS. Não tenha pena, mande dar tudo que ela ganha. Você tem que arrancar a pele da ovelha. O que é isso? Homens perversos e maus. Homens perversos e maus. No capítulo 2 dessa mesma epístola, 2 Tessalonicenses, versículo 1, Paulo diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja que os crentes imaginam que esta luta que nós temos que travar contra principados e potestades é contra a calça comprida, a unha pintada, a televisão, a praia. Irmão, não é nada disso. A nossa luta é contra algo muito mais sutil do que estas coisas aqui. Nós estamos tratando de uma guerra cujas armas que o inimigo usa são muito mais perigosas do que bebida, do que drogas, do que cigarro. Porque estas armas aqui nós já vencemos. Ele não nos consegue mais atingir com essas coisas. Quais são essas armas tão perigosas, pastor, que eles usam contra nós fazendo ciladas? Eu vou te mostrar em 1 de Timóteo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente, quer dizer, aqui não há sombra de dúvida, aqui não há, interpretações, dúvidas, não, é expressamente. O que o Espírito Santo afirma expressamente, categoricamente? Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Quer dizer que você já sabe que nos últimos tempos, que são exatamente esses tempos que nós estamos vivendo, Paulo estava fazendo uma predição, ele falou isso há quase 2000 anos atrás. Por que apostatariam da fé, pastor? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Veja, irmão, ninguém apostata da fé por ir a uma praia, ou ao cinema, ou por pintar as unhas, ou por assistir um programa de televisão. Apostata da fé por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Quer dizer, esses espíritos enganadores que trazem ensino de demônio, não são espíritos nos ares, são pessoas. São pessoas que ensinam coisas do demônio, coisas enganadoras, falam mentiras. Quer dizer então, pastor, que é possível
em algum lugar que se chama igreja, alguém ocupar um púlpito e começar a falar coisas do próprio diabo, do próprio Satanás, exatamente isto. Falando da parte do demônio, querendo que você acredite, te iludindo, te enganando, dizendo que não precisa de Bíblia. Que lero-lero de Bíblia? Jesus não tinha Bíblia. Para que eu andar com Bíblia? Claro que ele não tinha Bíblia, ele era a própria Bíblia. Dizendo que se você entrar numa corrente de 7 semanas e beber lá um copo duplo de suco de arruda com sal grosso, você fica liberto. Que na hora que você se ungir com nardo e colocar uma rosa pendurada na orelha, você já está firme com Jesus. Olha, isto aqui já é um falso profeta te enganando. Já é alguém enviado por Lúcifer, alguém a quem Satanás usa a boca porque pertence a ele. É contra estas coisas que nós temos que lutar. É esta luta que Paulo estava se referindo. Esta é a nossa grande batalha, meus irmãos. Veja que há quase 2000 anos atrás o apóstolo Paulo já falou da apostasia. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo a revelação desta apostasia, a revelação do homem da iniquidade. Olha, eu vou te dizer mais, na sua forma mais aguda, mais intensa. Você vê que desde aquele tempo, Paulo já predisse esses acontecimentos que nós vemos acontecer na igreja de Jesus, hoje, 2000 anos depois. Venha por favor comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Olha, você sabe, eu adoro pregar sobre esse tema, sabe? Porque, irmãos, hoje eu sinto uma revolta quando eu vejo o povo enganado com isso. Porque eu fico enganado há muitos anos. Nós ficamos enganados aqui nesta igreja porque nós fazíamos aquilo que nos ensinaram. E hoje a Bíblia mostra que foi o diabo que ensinou. Por isso que Jesus disse, ele vem para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, quando nós não tínhamos conhecimento, fomos enganados. Foi possível nos enganar. Hoje não mais. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos 20, versículo 29 e 30. Paulo diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, olha, dentro de vós mesmos, dentro da igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então, onde é que está a guerra que Paulo falou que nós temos que travar? Onde é que está esta luta? Está na igreja, nas regiões celestes. O que é isso aqui que ele diz? Entre vós penetrarão lobos vorazes. O que é isso? É o joio plantado no meio do trigo. E o grande drama, meu irmão, é que os lobos vorazes penetraram na igreja de Jesus, falando coisas pervertidas para arrastar pessoas atrás deles. Mas o maior drama ainda é que o povo de Deus não consegue ver que eles já estão aí dentro da igreja. Eles leem isso aqui na Bíblia e acham que isso aqui é conto de fada. Acham que isso aqui é a história da carrochinha. Olha, irmãos, de há muito que a igreja de Jesus vem ouvindo coisas pervertidas. Cuidado, irmão, que você perde a salvação. Olha, não corte o cabelo, porque a coisa pode ficar difícil para você. Se Jesus voltar, irmão, com esse esmalte vermelho aí, olha, vai ficar, viu? Irmão, não vá à praia. Por quê? O que é que houve? Não. Olha, se for à praia, o nome vai ser riscado do livro da vida, irmão. O demônio vai te pegar. Ele está aí em derredor. Tudo isto aqui são coisas pervertidas. É o inimigo querendo fazer a igreja de Jesus acreditar que Deus é Deus e diabo ao mesmo tempo. O único ministério, irmão, que mostra Deus realmente como Deus é o ministério da graça de Deus. Nos outros, olha, é todo mundo com medo de Deus, é todo mundo vendo Deus como um ser mau, perverso, que se cortar um dedo de cabelo ele já joga dentro do inferno. Se passar na praia de Boa Viagem, der uma olhadinha assim com o rabo do olho, o Espírito Santo já saiu correndo a 100 por hora. É todo mundo debaixo de pavor, de ameaça. Então,
Os falsos profetas, os principados e as potestades, eles lutam usando doutrinas demoníacas, ensinos de demônios, que surgiram aonde? No coração de Lúcifer. É isso que a igreja tem que entender e tem que compreender. Vamos, por favor, a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Venha, por favor, junto comigo. Versículo 12. Eu sei que às vezes as pessoas, né, não gostam muito desta forma como eu ensino. Dizem, não, pastor Carlos, ele fala coisa muito pesada, muito forte. Eu preferi uma coisa mais leve, sabe, pastor? Eu preferi assim um mamãozinho com açúcar. Não, irmão, mas aqui não tem mamãozinho com açúcar. Aqui é feijão preto, feijão de corda, olha, arroz, farinha daquela do sertão, cheia de caroço mesmo, e carne de sol gorda. Pastor, mas eu preferi uma canjinha de galinha, sabe, pastor? Eu preferi uma coisa mais leve, uma canjinha, irmão. Então você entrou na porta errada. Canjinha de galinha, olha, vai lá pro Galo de Arruda, porque aqui é comida forte mesmo. É mocotó de boi, meu irmão. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, olha o que é que Satanás começou a ter no coração dele: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você sabe o que é que começou aqui? Aqui teve início a doutrina do livre-arbítrio. Este monte da congregação que ele diz aqui, e me assentarei no monte da congregação, é a igreja de Jesus. Então você vê, meus irmãos, que a espinha dorsal do cristianismo, a espinha dorsal da vida cristã, a espinha dorsal da Bíblia qual é? A predestinação e a soberania de Deus. Que é quando você reconhece que Deus é que fez tudo, que tudo está no controle absoluto dele. Agora, qual é a espinha dorsal da doutrina dos demônios? É o livre-arbítrio. Não, o homem tem que ser respeitado por Deus. Está pensando que eu sou robô? Oh, como é que pode? Não, eu tenho livre-arbítrio, sou eu que decido, sou eu que digo se quero, se não quero, se vou à igreja, se não vou à igreja. O corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Deus me deu esse livre-arbítrio. Olha lá. O que Satanás pretendeu com isso? Fazer o homem imaginar que era possível ele ocupar o lugar de Deus e Deus o lugar do homem. Que foi o que ele quis fazer no céu. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Então quando você ouve alguém dizer, eu faço, eu decido, eu aceitei, eu não aceito mais, isto aqui não é nada mais, nada menos do que a voz do diabo. É a voz de Lúcifer dentro da igreja. Olha, meus irmãos, o nosso destino, o teu destino, o meu destino, já foi decidido por Deus desde antes da fundação do mundo. Ele já te selou para o dia da redenção, irmão. Olha, Ele te chamou, Ele te glorificou, Ele te aperfeiçoou para sempre, com uma única oferta que foi o seu sangue derramado na cruz. E hoje você não precisa fazer mais nada, tudo já está feito. Você só tem que dizer, eu creio, eu recebo, eu confesso, e ponto final, nada mais do que isso. Olha, há uma promessa linda e maravilhosa, para você ver que não estou jogando conversa fora, eu estou falando verdades que o mundo espiritual aí fora não conhece. Venha comigo a João, capítulo 10, versículo 27, diz assim a palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, aleluia. Quem é a ovelha dele, diga amém. Eu as conheço e elas me seguem. Segue ou não segue? Onde é que fica o livre-arbítrio aqui, irmão? Eu lhes dou a vida passageira. Não, eu lhes dou a vida mais forte, a vida eterna. Jamais perecerão. Diga, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Agora leia o versículo 26.
mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então você vê que se vem uma doutrina de lá que diz, cuidado, irmão, com a tua salvação, já é heresia, meu irmão. A Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. A Bíblia diz que uma vez nas mãos de Jesus, ninguém pode mais nos arrebatar. Ele nos deu vida eterna. Eterna é para sempre, é sem fim. No capítulo 4, desse mesmo, versículo 4, perdão, do mesmo capítulo 10 de João, diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Quer dizer que ele só faz sair as que pertencem a ele, aleluia. Quem não é dele diz, não, por favor, fica aí mesmo, você não pode sair do mundo Aion para o Ocumene, você não pode, você tem que ficar aí no teu mundo. Essas que eu estou tirando, é porque o mundo delas é esse aqui. Vai adiante delas e elas o seguem, porque usa o livre-arbítrio. Não, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Aleluia. Olha, irmãos, a verdadeira ovelha de Jesus, a legítima ovelha de Jesus, não segue voz de estranhos. Você vê que os pinguins, assim como as águias, eles são monogâmicos, né? Os pinguins, as águias também são assim, um macho para uma fêmea. Não há adultério, não há traição. Os pinguins, eles coabitam, né? Cada macho com a sua fêmea, eles acasalam, e quando vem o inverno frio, então eles sempre procuram sair de onde eles estão e vão procurar águas um pouco mais quentes, sabe, mais mornas. E diz que depois de um ano eles retornam para aquele mesmo lugar onde eles acasalaram um ano atrás e se reencontram outra vez. Agora eu pergunto, irmão, como é que cada um reconhece o seu par se são todos iguais? Tudo pretinho, rabinho branquinho, né? Todos andam do mesmo jeito, né? Já viu os pinguins? É tudo igual. É verdade, irmão. Como é que ele se reconhece, pastor? Como é que cada um reconhece o seu par se são todos iguais? Ivanete gostou do pinguim, né, Ivanete? Irmãos, pela voz e pelo canto. Quando a fêmea vem, ela vem cantando, oh, aleluia. Aí o macho, opa, essa voz aí é conhecida. Eu duvido que no meio dessa gente aí, minha esposa diga uma frase e eu não saiba que é ela. Duvido, reconheço pela voz. Ela me reconhece pela voz. Então não há engano. Às vezes ele chega, não, essa aí parecia que era, mas não é bem essa. Aí ele vai para outra, encontrei a minha linda, graças a Deus. Aí se reencontra outra vez. Então você sabe, irmão, você que é a ovelha de Jesus, ele disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então você tem que saber quando é a voz do estranho, que vem de lá com aquela voz enganosa, querendo confundir, querendo se mostrar a voz de Deus, com arruda, com enxofre, com política dentro da igreja. Irmãos, temos que eleger aí alguns deputados para defender a igreja. Compreende? Você manja essa coisa maliciosa. Irmão, você tem que ficar de joelhos até fazer calo para o Senhor poder te dar os dons do Espírito Santo. Só que é a voz dos estranhos. A ovelha de Jesus não se deixa enganar por essas vozes. Então eu quero que tu compreendas, meus amados, que a nossa guerra, a nossa luta, Paulo diz, é contra os falsos profetas, é contra as heresias. E os falsos profetas e as heresias, você não vai encontrar, não é dentro de um circo, não é no cinema assistindo o Titanic. Pode ir lá assistir o Titanic, diz que é um filmaço. Pena que eu não tenho tempo de vê-lo, mas na hora que sair a fita, mas se você tiver, pode ir, irmão. Não perde salvação, nem o Espírito Santo sai, nem Deus vai ficar zangado. Anjo Gabriel, por favor, foi ver o Titanic, como é que pode, meu Deus? Não, por favor, não, que isso é voz estranha. Então, você não vai encontrá-los na beira de uma praia. Pastor, então a gente vai encontrar essa gente aonde? Dentro da igreja de Jesus. É dentro da igreja que eles estão. Veja o que diz Mateus capítulo 7, vamos correr um pouquinho agora. Mateus capítulo 7, versículo 15. São palavras de Jesus. Acautelai-vos dos trabalhos de macumba, acautelai-vos da inveja.
às vezes eu vejo aí nos carros um adesivo: cuidado com o olho gordo. Quanta estupidez, né, irmão? Fazem o povo de Deus viver em verdadeiras cretinices. Jesus disse o quê? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Depois no versículo 21 ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja, irmão, profetizam, expelem demônio, fazem muitos milagres. Pastor, mas isso parece Deus, pastor. Exatamente isso. Por isso que o apóstolo Paulo disse: ninguém vos engane, ninguém vos iluda. Ex-sapataó, ninguém vos iluda. Irmãos, só uma pessoa cortada pela graça de Deus pode ver essas coisas, ver pessoas profetizando, ver pessoas operando milagres e dizer: isto é do diabo, isto é um engano. Por isso que você não pode nunca parar de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E você só pode crescer na graça e no conhecimento, Pedro diz, para você não ser iludido por esse desobediente, quando você congrega numa igreja que prega a graça de Deus, quando você não falta aos cultos, quando você é uma pessoa obediente à palavra. E vou te dizer mais: quanto mais você cresce, mais diminui a possibilidade de você ser enganado. Então veja, eles profetizam, eles expelem demônio, fazem muitos milagres, mas são do diabo. Estão o quê? Disfarçados de ovelha, disse o Senhor Jesus. Em Judas, vamos agora lá para o finalzinho. Judas disse uma coisa muito importante que eu quero passar para você agora. Judas, versículo 17, ele disse: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Olha, eu já fui muito enganado no passado, irmãos. Então você vê que esses principados e essas potestades, os falsos profetas, eles entram dentro da igreja para arrebentar com a igreja de Jesus. A Bíblia diz que eles não têm o Espírito como nós temos. Paulo disse: eles não têm a fé não é de todos, eles são homens perversos e maus, sensuais, promovem divisões, não têm o Espírito, diz a Bíblia. Depois no versículo 20 ele diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha, eu já fui muito enganado com isso aqui, meu irmão. Veja, no passado, quantas pessoas que chegaram aqui na igreja, que pela aparência, à primeira vista, pareciam gente boa, pareciam gente de bem, gente de Deus, gente muito prestativa, mas que na realidade, irmão, enganavam era muito bem. Alguns chegaram até a serem ordenados diáconos, até que um dia lá para as tantas mostraram as suas garras de lobo. É gente, irmãos, que o diabo manda para arrebentar com a obra de Deus, para provocar escândalos, provocam divisões, diz a Bíblia, são sensuais, quer dizer, são carnais, adulteram, se prostituem, falam mal do anjo da igreja, roubam. Eu já falei aqui, nós tivemos gente no passado que veio escondido, pegou o órgão da igreja, gente que tocava na igreja, subia no altar, domingo louvava a Deus, participava da ceia, e levou para participar de farras, e voltou de madrugada embriagado para devolver o órgão. Coisas terríveis. Mas eu quero terminar esta mensagem dizendo, meus irmãos, que só o zelo de um pastor que tem o conhecimento da graça de Deus pode eliminar este fermento farisaico da obra de Deus. Só um pastor
cortado pela graça de Deus, pode mostrar que Deus é soberano, que nós estamos aqui nesse mundo porque Ele nos predestinou, que o nosso destino está nas mãos de Deus e não nas nossas mãos, que é Ele que decide tudo. Eu termino a mensagem, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, cuidado, porque quem erra nunca quer errar sozinho, meu irmão. Cuida de ti mesmo, cuida das pessoas que convivem ao teu redor. A Bíblia diz: não pode haver comunhão da luz com as trevas. Cuida da tua vida espiritual, não falte aos cultos, obedeça a palavra. Mas Paulo também disse: cuida da doutrina. Cuidar da doutrina é você não misturar a graça com a lei, é você não misturar essa coisa pura, limpa, santíssima de Deus com doutrinas de homens, com preceitos mentirosos, com tradições mentirosas que hoje estão permeando a igreja de Jesus. Veja que ele disse: continua nestes deveres. Se você permanecer firme nessas verdades, você vai dizer: falso profeta, o meu nome está inscrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, e ninguém pode mais apagá-lo. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus, aleluia.